Eu sou Ana Paula, farmacêutica da Galeno. Sejam todos muito bem-vindos ao Podgal, que é o podcast da Galeno, é um encontro que a gente vai ter mensal, sempre divulgando informações a respeito de saúde, bem-estar, qualidade de vida, inovações em medicamento, inovações em farmácia de manipulação. E isso reforça o compromisso que a gente tem com você, de levar ciência, de levar informação e sempre trazendo para esse momento profissionais de referência no nosso estado. Bota a vinheta. Eu sou Ana Karina, sou farmacêutica, trabalho na Farmácia Galeno há mais de 20 anos. E antes da gente começar, vamos falar um pouco, não é, dessa farmácia que está no mercado há 40 anos, né, praticamente, 4 décadas, e trazendo sempre a inovação, trazendo sempre produtos de qualidade, compromisso, respeito, qualidade. E nós resolvemos criar esse podcast como um presente, não só para nós, mas para toda a sociedade. Isso vai ser, a gente vai estar sempre aqui, mensalmente, com profissionais que têm know-how no assunto, trazendo para vocês informações sobre saúde, qualidade. E hoje a gente trouxe a queridíssima Naira Caldas. Ela foi nutricionista formada na Universidade Federal do Piauí. Ela tem mestrado, tem especialização na área, mestrado e doutorado em saúde e nutrição. É um prazer, nós agradecemos demais pelo tempo dela e ela poder estar conosco abrindo esse Podgal. Seja bem-vinda, Naira. Nosso assunto hoje é sobre alimentação saudável associada à manipulação inteligente, ou seja, é a reposição de nutrientes, vitaminas, oligoelementos, tudo isso com orientação e associado a essa alimentação que a gente precisa melhorar, né? Naira, com você. Meninas, é um prazer participar do primeiro Podgal. É um prazer, uma honra e uma responsabilidade, né? Desejo que seja o primeiro de muitos podcasts de sucesso, né? É uma honra e agradecida por vocês terem me chamado para a gente falar de uma coisa que eu amo, que é a minha vida, que é a nutrição, e a gente falar de uma maneira fácil, levar informação de qualidade para os pacientes de vocês, né? Então, estamos aqui. Pois vamos começar. Naira, na sua opinião, na sua visão, o que é uma alimentação saudável, equilibrada nos dias de hoje, com tantos problemas que a gente tem com tempo, não é? Falta de tempo, na verdade, comendo fora. Então, olha, essa é uma pergunta inicial muito boa. Pode parecer simples, mas ela não é simples. Antigamente, quando há uns 30 anos, se você me fizesse essa pergunta, eu dizia assim, alimentação saudável tem que seguir 4 regras, que são as regras de Pedro Escudeiro, que é o pai da nutrição. Equilíbrio, harmonia, qualidade e quantidade. Mas você falou uma palavra que é importantíssima, uma alimentação saudável atual. E hoje em dia, uma alimentação saudável na atualidade, ela passa por ciência, personalização e sustentabilidade. Por quê? Eu não posso hoje em dia prescrever cardápio, alimentos, sem saber o que hoje em dia tem eficiência ou não. Né? Eu tenho que saber, dá certo, não dá certo, qual é o público, né? Eu tenho um público de emagrecimento, eu trabalho com um público de doenças crônicas, eu trabalho com um público de pessoas vivendo com HIV. Eu tenho que saber hoje em dia o que hoje em dia na literatura científica corrobora que tem eficácia ou não. Personalizada, porque hoje em dia, cada vez mais, eu tenho que atender às necessidades individuais de cada um. Você chega aqui, eu não vou passar um plano alimentar para você igual ao que eu vou passar
para ela e um para mim, né? E todo mundo fala assim, e pode comparar, o meu plano é melhor do que o seu. Não, um plano alimentar é um plano feito para você. Ele é individual. Né? A gente pensa na idade, no sexo, no tipo de atividade física, no tipo de trabalho que ele tem, né? Aí o que ele faz, nas necessidades, e a gente busca tudo isso, além de verificar sinais clínicos e outras coisas que a gente vê no momento da consulta. E sustentabilidade. Eu tenho que saber se esse meu plano alimentar vai se sustentar ao longo do tempo, né? Não adianta eu passar um plano maravilhoso se ele é caro economicamente, se ele tem alimentos que você não tem acesso. Ou que você não gosta. Que não gosta. Que você passa uma semana e depois substitui, porque você não vai conseguir sustentar. E aquele plano alimentar vai por água abaixo. Isso. Porque vai dizer assim, gente, eu não consigo achar alimento, eu não consigo comprar, eu não consigo gostar. E acaba envolvendo a questão econômica também, né? Se você não avaliar esse fator econômico, a pessoa acaba que vai ao mercado, não consegue financeiramente arcar com a despesa de uma nutrição, com elementos mais... Hoje em dia, existe uma discussão muito na parte pública que está vindo muito para a parte particular, privada. Alguns anos atrás, quando a gente falava assim, eu sou nutricionista e eu vou fazer, por exemplo, uma propaganda. Qual o meu público? A pessoa falava assim, seu público é um público classe A. Né? Por quê? Porque tem que ter dinheiro para pagar um nutricionista, você vai passar alimentos caros, eu vou ter que fazer no supermercado. Hoje em dia, não existe mais isso. Né? Eu posso atender de todas as classes econômicas. Sim. E eu posso fazer um plano alimentar de qualidade para todos os segmentos da população. Né? Eu tenho que saber perguntar, você tem acesso ao alimento? Tem mercadinho? Onde é que você faz essas compras? É no mercado grande? É no mercadinho? É numa feira? E você vai fazer o plano pensando nisso. Sim, nessas perguntas que devem ser feitas no Isso. momento de uma consulta. Isso. Porque a sustentabilidade é isso. Ele é um plano real. Exatamente. Ele não é uma coisa que é idealizado. Como muitas vezes você percebe que o nutricionista, às vezes, é uma coisa idealizada. Não, pelo que eu estou percebendo, você entra, não é? No cotidiano, na vida daquela pessoa. Exatamente. Então, baseado nisso, eu já vi que você trabalha muito com pacientes com doenças crônicas. Baseado nisso, como a nutrição poderia contribuir para a prevenção de doenças como hipertensão e diabetes? Hoje em dia, quando a gente fala em doenças crônicas, a população do Brasil, 70% das mortes está ligada a doenças crônicas, que passam por diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares e afins. Essas doenças, quando neoplasias também, neoplasias, hoje em dia, que é muito forte, que existe suplementações hoje em dia da personalizada, né? E aí, quando você vê isso tudo, o nutricionista, a gente busca o seguinte, a gente busca trabalhar com a causa. Porque o medicamento em si, ele vai tratar o sintoma. Então, eu tenho que verificar o que está por trás daquilo. Porque, às vezes, tem um medicamento que é prescrito, o medicamento, às vezes, não tem uma eficácia devido a alguma coisa que está na alimentação. Então, às vezes, essa interação nutriente-droga, nutriente-nutriente, é muito importante. Por exemplo, tem pacientes que falam assim, doutora, eu tomo um antihistamínico. Todo dia eu tenho que tomar meu antihistamínico, ou então de vez em quando. Aí eu pergunto assim, qual é o padrão da sua alimentação? Que a gente pergunta. O que você come todo dia? Quase todo final de semana, então 2 vezes por semana eu como camarão. Camarão, pois com antihistamínico não vai conhecido dar certo. Como então você vai ter, o medicamento não vai conseguir fazer o efeito se na sua alimentação cotidiana existe uma interação que aí não vai dar certo, né? Então, é muito hoje importante, quando a gente pega pacientes com doenças crônicas, a gente vai verificar onde é que eu vou entrar. Diabetes, eu vou trabalhar com fibra, eu tenho que trabalhar hoje em dia com fibra, eu tenho que trabalhar com frutas que trabalham o índice glicêmico, qual tem o índice glicêmico baixo, médio e alto, qual a quantidade. Hoje em dia é muito importante, as pessoas falam assim, mas eu tenho uma doença crônica, eu vou eliminar um alimento da minha alimentação. E às vezes não é isso. É a quantidade. E sem falar que essa prevenção também, que a alimentação também pode prevenir. Porque doenças crônicas
podem ser herdadas, né? Boa parte. Diabetes, não, eu como todo dia um bolo de Bolinho, chocolate. de Minha chocolate. família é toda diabética, minha mãe é diabética, minha avó era diabética. Então, isso também passa pela orientação nutricional. Passa pela orientação, passa por você trabalhar, porque é um padrão alimentar que a gente fala. Por exemplo, a minha família tem um hábito de toda semana se reunir e ter o bolo de chocolate. E aí, se eu passo 30 anos comendo bolo de chocolate, quando eu chego perto dos 60 anos, é um indício muito forte que você pode vir a ter um diabetes. E aí eu tenho que trabalhar. Mas é necessário? Será se você pode substituir o bolo de chocolate e botar um pouco mais de fibra? Esse chocolate eu posso levar para 50% de cacau? Então a gente gente começa manejo. fazer menos manejos, açúcar. né? Substituições que a gente fala inteligentes e saudáveis. Que você vai Na manter. Que não tira aquele momento da pessoa. Na realidade, Naira, eu acho que é uma reeducação do paladar. Do paladar. Não é? E hoje em dia a gente trabalha muito com a parte emocional. Porque se eu disser assim, não, você não vai na reunião e você não vai comer o bolo de chocolate, a pessoa vai ficar super mal, assim, o humor dela vai ficar péssimo na reunião, ela vai chegar com o tempo não querer ir para a reunião e não vai socializar com a família dela. Isso. E não Você é vai isso que eu tirar quero. uma coisa Eu aqui. quero que o momento seja diferente. E eu sou uma nutricionista que eu sempre falo pro meu paciente, quando vem. Ele fala, eu não como isso, olha, a senhora pode tirar isso. E eu falo, gente, uma coisa que você tem que lembrar e não pode esquecer. Comida é prazer. Primordialmente prazer. também, né? É uma compensação. Exatamente, não adianta eu muito encher bom. você de coisas que você não gosta, que não são sustentáveis, e você ter o seu momento que é de reunião de familiar e ter um bolo e eu tirar isso de você. Então a gente tem que trabalhar com Naira, isso. a gente vive um momento e a gente observa dentro da farmácia de manipulação que as pessoas estão procurando muito um estilo de vida saudável, mais saudável, né? Está mais disseminado. E associado a esse estilo de vida mais saudável, a alimentação conta com a ajuda dos nutracêuticos, né? Que aí a gente já puxa um pouco para a farmácia de manipulação, que a gente trabalha muito com isso. Aí eu queria ver com você, queria que você dissesse seu ponto de vista, em que ponto, em que momento esses nutracêuticos eles devem estar associados a um plano alimentar saudável e atividade física. Olha, eu diria que que os nutracêuticos são os super-heróis de uma dieta, de uma alimentação eficiente, consciência e personalizada. Os momentos, todos os momentos. Hoje em dia, uma mulher com 30 anos, eu já posso trabalhar com nutracêuticos. São bioativos que eu vou pensar, quando essa pessoa tiver uma disposição, quando ela estiver caminhando também mulheres pré-menopausa, na menopausa, eu trabalho. Nutracêuticos para doenças cardiovasculares, para pessoas com câncer, para pessoas vivendo com HIV, imunodeprimidas. Então, esses nutracêuticos que a gente fala, que eles são uns super-heróis dentro da alimentação, que eu posso trabalhar, né? E eles oferecem sinergia, eles vão trabalhar com que aquele alimento que eu prescreva tenha a sua potencialidade. Então, um alimento, uma dieta bem planejada com esses nutracêuticos, ou eles suplementados, ou dentro da alimentação, é como se eles fizessem essa sinergia e dessem um plus a mais. Que eu conseguisse, dentro do metabolismo, trabalhar, tipo, assim, eu tenho uma máquina que trabalha com seus 50%, eu posso trabalhar quase 100% usando com a associação. Né? E quando eu faço a suplementação dos nutracêuticos, eu posso atingir uma deficiência que eu não vou conseguir tirar ela do paciente. Um exemplo, por exemplo, eu tenho que dar frutas vermelhas, que eu gosto de prescrever muito frutas vermelhas para mulheres, né, que são antioxidantes. E aí, ela não gosta de nenhuma fruta vermelha. Aí eu dou opções, eu não gosto de nenhuma. O resveratrol. Aí eu vou, porque né? nesse momento que a suplementação é maravilhosa. Eu consigo fazer a suplementação onde eu não consigo chegar, e eu também consigo chegar onde, por exemplo, eu tenho isso na minha alimentação, mas eu não consigo atingir o patamar que eu calculo. Então, eu consigo também chegar nessa parte da quantidade, que às vezes é um pouco mais elevada, que eu preciso. Pessoas que são atletas, elas precisam de uma quantidade maior de nutrientes. Diferente. E às vezes elas precisam comer o volume da comida em maior quantidade. E às vezes tem gente que não consegue. E a suplementação manipulada, ela vem
para casar com isso muito bem aliada, porque eu vou atingir aquele plus e eu vou atingir sem problema. Então eu consigo trabalhar com isso, manejar de uma forma perfeita. Sabe o que eu acho importantíssimo? É que essa suplementação ela seja orientada pelo profissional de saúde, ou pelo nutricionista, ou pelo médico, ou pelo farmacêutico, porque a gente vê muitos casos de exagero, né? Coisas que a gente acha inofensivas, por exemplo, o ômega 3, que é um nutracêutico essencial. Normalmente a nossa dieta nos países Brasil, subdesenvolvidos, eles não priorizam muito esse suporte de ômega suficiente, né? Você não come peixe suficiente que vai ali suprir essa quantidade de ômega. Então, o recomendado, o ideal é que se faça a suplementação com ômega. Acontece que as pessoas são muito influenciadas por mídia. E um excesso de ômega 3 no organismo pode ser muito perigoso para algumas pessoas, por exemplo, que tomam anticoagulantes, né? O ômega 3 ele pode predispor a pessoa a ter sangramentos. Então, aí está o foco. Tem que ser orientado. Né? Precisa ser orientado. Você não pode tomar vitamina supondo que aquela quantidade, que aquela dosagem vai ser ideal para você. É preciso uma análise, uma avaliação do profissional capacitado, né? Isso envolve muitos fatores. Sabe por quê? Porque você citou a vitamina, o ômega. O ômega, ele está presente em alimentos que são mais caros economicamente. É um peixe de maior qualidade, um peixe de águas profundas, que geralmente a gente não consegue. A gente tem peixes... O consumo da gente são peixes que não são tão de águas profundas, que conseguem ter peixe isso, de água doce, exatamente. Né? E aí o que acontece? Eu não consigo atingir isso, eu suplemento o ômega e às vezes eu não vou ao nutricionista. E aí eu como ovo, uma quantidade de ovo que já me supre. E aí eu vou suplementar o ômega. Quem é que vai verificar isso? O profissional de nutrição. Eu vou verificar e eu vou perguntar, eu vou verificar o que tem na sua alimentação, se precisa ou não. Um farmacêutico, eu preciso saber se o ômega, ele tem um selo, né? Se o princípio ativo é um princípio correto. Sim, porque... E outra coisa, quanto que você precisa? Eu vou prescrever 30 cápsulas de ômega, porque uma cápsula ao mês, por exemplo. Então, 2 cápsulas ao mês, 60. Aí eu vou na farmácia comercial, eu compro um frasco enorme. E tem que ver a qualidade também, né? Enorme. Aí umas cápsulas pouquinhas. E aí eu não vou tomar 20, 100, 180 cápsulas. Eu não vou precisar da quantidade de cápsulas. Eu vou estar comprando um frasco que hoje em dia é plástico. A gente tem que pensar hoje em dia nisso. Onde é que eu vou descartar? É um desperdício. Em vários sentidos. Eu vou suplementar um ômega, a quantidade que você precisa, num frasco ideal para comportar aquela cápsula que é feita para você. Então, tudo isso a gente passa pelo nutricionista, que eu vou avaliar o seu padrão alimentar que você tem hoje, passa pelo farmacêutico, que vai pensar, olha, você só precisa de 60 cápsulas, pois eu tenho o tamanho do vidro ideal para 60 cápsulas. Eu tenho o princípio ativo bom, que eu posso personalizar e casar, às vezes, com outra coisa. O ferro, a gente pode fazer uma indicação do ferro junto com outra coisa na mesma cápsula. Uma coisa que eu aprendi com Karina. Na época, associação, eu falava, Karina, eu tenho uma suplementação para dar e é um idoso. Ela fala assim, mas Naira, cápsula, às vezes idoso já toma muita cápsula. Vamos fazer em sachê? Vamos fazer uma goma? Então, o tipo, isso envolve mais de um profissional para a gente chegar nessa personalização para cada pessoa. Essa equipe multi é muito importante. Muito importante. Naira, a gente está num momento assim que a gente tem disseminado muito em larga escala, tanto pela comunidade médica como pela mídia, a questão do uso da vitamina D. Fala um pouco da sua experiência a respeito. Vitamina D, você pegou no meu ponto fraco. Né? Meu doutorado foi vitamina D. Olha, em pessoas vivendo com HIV. E quando a gente começou, tem uma tabelinha que a gente tem que fazer assim. Vamos fazer uma tabela inicial para apresentar o estudo. Quem tem insuficiência, deficiência e quem é ok de vitamina D. E aí a gente pensou, cara, solzão, né? Tem resina. O pessoal fala assim, a gente tem um sol para cada um. E quando a gente foi botar os dados, né, estatística no programa, o que nós verificamos? A maioria tinha deficiência ou insuficiência.
Tá? E aí, o que acontece? É a parte metabólica da absorção da vitamina D. Se é uma pessoa imunodeprimida, quanto mais é imunodeprimida essa pessoa, mais eu tenho que aumentar a dose. Porque eu tenho que começar a parte bioquímica de como fazer a vitamina D. Por exemplo, idosos. Idosos eu tenho que passar uma dose a mais, porque o idoso... A absorção A diferente. absorção é muito menor. Pessoas de pele escura, eu absorvo muito. Pessoas de pele escura absorvem muito menos de vitamina D. E acredita que aí entra a questão da fórmula, da manipulação? Exatamente. Porque isso é muito importante. O tipo de vitamina D, Como porque tem é a 2 que- e tem a isso, 3. E como é que a gente vai vincular? Como ela faz parte da DEC, né? As vitaminas A, D, E e K, as vitaminas lipossolúveis, a gente precisa mesmo ver qual é o veículo que essa Ideal. vitamina C Exatamente. vai ser vinculada. Porque se ele não tem a gordura para absorver, geralmente é no momento pós a alimentação, e ele tem uma pessoa vegetariana, Sim. eu tenho que administrar junto com uma cápsula que tenha um Oleosa. veículo Uma outra oleosa. coisa, exatamente. sim. Aí o que acontece? Uma pessoa que tem um excesso de peso. Poucas pessoas, às vezes, não entendem, mas quanto mais excesso de peso você tem, maior a dose de suplementação de vitamina D que eu tenho que fazer. Geralmente de 2 a 3 vezes a mais. Porque a pessoa fala assim, mas você acabou de falar que a vitamina D, ela é absorvida por meio de óleo. De óleo. Lipídio. E por que a pessoa, se a gorduras. pessoa é gorda, ela tem mais gordura absorvida? A gordura dentro do organismo da gente, ela é uma barreira. Ela pega a vitamina D e ela faz assim, ó. Ela Agarra. encapsula. Sim. Ela É não libera. pela vontade, energia. né? Então, é como se ela ficasse só pra ela. Então, as pessoas que têm um excesso de peso, mais gordura, a minha dose tem que ser 2 a 3 vezes pra poder maior. conseguir absorver. A absorção. Deixa eu te falar uma Muito coisa que acontece interessante. muito na farmácia. Às vezes a pessoa chega com prescrição de vitamina D 1000I, né? Que é uma dose ótima, Ali, né? exatamente. Mas aí a pessoa chega, não, mas fulaninho de tal toma de 5.000, eu também quero. Né? 10 mil. 10.000 eu também Diária. quero. Né? Diária. É. Aí você imagina o efeito deletério, e já teve casos de óbito, né, Karina? Por excesso de uso da vitamina D. Ela ataca os rins, então ela tem um efeito renal terrível. A pessoa vai até para UTI, dependendo do caso. Na vitamina D, os estudos eles mostram que a toxicidade, ela leva algum tempo para ser atingida. Precisa um bom tempo. bom tempo. Um Então, bom assim, tempo com uma dosagem o bem que eu alta. Bem faço? alta, sim, eu mas tenho que suplementar com exame. Uhum. Primeira coisa, a gente faz o Acompanhar. exame, vê o nível. 3 meses depois, eu faço, De né? novo. Hoje em dia, o que acontece? Em pessoas vivendo com HIV, né? Que eu estudei isso. Uma dose de 1.000 não faz efeito. Sim. Eu tenho, no meu doutorado, a gente suplementava com cápsulas de 50.000. Nossa. Pra eu chegar numa dose por semana, né? Por semana, pra chegar 50 numa mil, dose, ok. Pra eu chegar aquela pessoa assim, ó, nível Sim. normal. Aham. É diferente. Então, Mas isso aquela por e o quanto tempo tomaria? Geralmente a gente faz por, no máximo, 8 semanas. Pronto. Por aí. Isso então, é muito uso importante. crônico. É tipo assim, Pois uso é. crônico, a gente vê Uso dose. crônico é complicado. Pra quem vai receber essa dose? É uma pessoa saudável? Uhum. É uma pessoa... Então, assim, você tem que verificar pra quem você vai suplementar. É Como você vai responsabilidade. suplementar e Exatamente. tempo de suplementação Isso mesmo. aliado junto com os exames bioquímicos. Né? Então, agora vamos falar um pouco sobre dietas. Hoje a gente vive num mundo com inúmeras dietas na moda, que são da moda, não é? Como é que a gente diferencia uma dieta saudável de uma dieta equilibrada? Como chegar a esse, não é? Como chegar... Chegar ao consenso. Não é como a gente chega nesse equilíbrio? Eu diria que essa pergunta é pergunta para nutricionista de dieta. Uma coisa que eu vou dar uma dica para todo mundo. Tem aquelas dietas da moda, trends, né? Que viram trends. Mas aí você vai fazer 3 perguntas. Essa dieta respeita a sua individualidade? Ela tem respaldo científico? E ela é sustentável a longo tempo? Essas 3 perguntas são básicas para quebrar qualquer dieta milagrosa. Ai, você vai perder 10 quilos em 3 meses. 10 quilos em quem? Em mim
Ana Karine, você em quem? Eu vou conseguir perder os 10 quilos em 3 meses? Nós 3? Não. Porque eu tenho uma idade, você tem outra, ela tem outra. Eu faço exercício físico, a outra não. Não, eu são trabalho mais do que vários. você. Eu tô na menopausa, eu não estou. Essa dieta, então, é uma coisa que não existe uma dieta que a gente fala padrão universal. Quando você vê alguém prometendo isso, não existe. Então, a gente estuda mais de 4 anos, a gente se qualifica, a gente, quando fala, faz mestrado, faz tudo, a gente chega lá no topo para descobrir ainda mais que não existe aquela dieta que solucione tudo ao mesmo tempo. Quem encontrar vai ficar milionário. Milionário, né? Você me fala, e ninguém fala, fala pra mim, né? Milionário, Eu brinco muito, assim, ó, se é tudo ao mesmo tempo, no mesmo lugar, desconfia no negócio, que é muita promessa, né? Aí eu quero fazer uma outra pergunta. A diferença entre a suplementação manipulada e a industrializada? Qual Posso a sua falar? opinião? Sim e sim, né? A suplementação padrão, a gente pode fazer uma tabela verde e vermelha. Padrão, eu tenho uma concentração padrão, manipulada. A concentração é sua, é como a gente já vem falando, é personalizada, Sim. é feita para mim. A quantidade atende aquilo que eu preciso. Ai, mas eu tenho uma deficiência de cobre, então eu vou botar naquela suplementação o cobre, né? Aí, mas tem uns multivitaminos. Tem gente que chega no consultório e fala assim, doutora, eu me alimento muito mal, né? Não tá bem, mas eu tomo polivitamínicos para tudo, não precisa se preocupar. Aí o que eu falo? Não adianta você tomar o melhor polivitamínico se o seu padrão alimentar é deficiente. Sim, com A certeza. gente tem que corrigir o padrão alimentar para depois fazer a suplementação para esta suplementação lá na personalização do que realmente você precisa ter o efeito esperado. Então, as comerciais não têm isso. Ela tem uma fórmula lá, que é permitido pela Anvisa. Exatamente. Então são dosagens bem menores, normalmente. E não né? mais, exatamente. Aí É. eu vou ter aquilo, eu vou dizer, mas eu não tô tendo muito benefício. Porque às vezes você precisa de mais. E às vezes, num geralzão, você precisa só de algumas coisas. Você não precisa De do todo, tudo. né? Na comercial, existem corantes, às vezes a lactose, às vezes os aditivos que a gente Isso. fala. Na manipulada, não. Não. Eu posso tirar isso. É o que me permite eu fazer. Eu tenho uma restrição a alguma coisa. Aí eu vou fazer uma suplementação que não tem aquilo que ela tem a restrição. Outra coisa são padrões pré-engessados. Eu vou fazer um combo disso, disso, disso. E às vezes você não precisa do combo. Não. Você precisa de outro combo. Que Pontual, às vezes aquele que ali. às vezes só o nutricionista pode prescrever e o farmacêutico pode fazer. Uhum. Né? E aí é diferente. E também prazo de validade, que é importante. Você compra uma cápsula, aí dura 2 anos aquela cápsula. Aí você fala assim, não, e aí esse princípio ativo que tá lá? Vai ficar oxidação, vai ficar fora da geladeira, dentro da geladeira, o vidro, a cor do vidro. Na manipulada, não. Eu tenho uma cápsula ideal para o meu tempo de suplementação, no meu vidro Uma ideal, validade. uma Isso. validade que é a validade que vai ficar ok. Isso. Então, essas diferenças são muito boas. E outra coisa também, contaminação. Hoje em dia a gente vê muitos laboratórios de fórmulas padrão, que a gente se preocupa muito, falar assim, olha, eu prefiro manipular na farmácia que eu tenho confiança, porque eu sei que o princípio ativo, e quando vai preparar, não tem a contaminação cruzada. Sim. Porque às vezes pode ter esse tipo de contaminação numa fórmula comercial. Porque manipulação é confiança mesmo. Exatamente. Você precisa confiar. Naira, você pode falar um caso de sucesso que você teve com um paciente seu, em que a terapia nutricional associada ao uso de nutracêutico foi sucesso, você teve um resultado excelente? Posso. Quando eu voltei agora, alguns anos, consultar, eu tive um público muito feminino, que eu acho que a mulher procura muito nutrição, né? Nutricionista. E as mulheres, quando estão entrando na menopausa, ela tem alguns sintomas. E às vezes ficam cansada, é um sono, aí fala, uma letargia e tudo. E quando a gente entra, eu entrei com suplementação de nutracêuticos, fitoterápicos, antioxidantes,
É impressionante como elas falam. Muda a Gente, qualidade. olha, parece que eu tô mais alegre, parece que Qualidade não sei o quê, de vida. Qualidade de a vida. palavra, né? Exatamente. Você vai Qualidade lá de vida. com algumas coisas e você consegue entrar na deficiência Sim, que ela sim, tem, sim. fazer suprir Uhum. e ela atingir a qualidade de vida que todo Qualidade, mundo busca. que é o que a gente busca. E isso em relação a paciente específico que tem intolerância a algum nutriente ou a lactose, o impacto disso na vida dele também Gente, é muito grande, porque na fórmula comercial, a maioria tem. Você vai ver lá o rótulo, hoje em dia a Anvisa exige o rótulo, que é muito bom para o consumidor saber o que tem. Sim. E às vezes ele vai comprar uma fórmula que é até um pouco mais específica para ele. Mas aí tem a lactose. E ele é intolerante à lactose. E aí o que acontece? Ele vai ter distensão abdominal, ele pode ter um episódio de diarreia, que é muito ruim. E aí ele vai desistir da suplementação nutricional. Você tá entendendo? Então isso, às vezes, tem que ser... Como é que se fala? Como é que eu vou falar? A gente tem que ter muita atenção. Falar assim, olha, vamos olhar o rótulo. E pacientes minhas, eu sempre falo assim, quando for comprar alguma suplementação, whey, cápsula, alguma coisa, tá, manda foto pra mim. Uhum. Manda rótulo, manda tabela nutricional e manda. Aí elas ficam, cara, eu tô mandando. E eu paro um tempinho, vejo lá, porque às vezes o paciente não é obrigado a entender, às vezes, do rótulo. Sim, E claro. saber, às vezes, o que é que tem dentro e o que não tem dentro. Então, é muito importante ter um profissional habilitado, você chegar para um farmacêutico e falar, olha, mas eu sou intolerante à lactose. Aí ele chega, você vai lá e diz, mas o que você está tomando tem lactose. Você não sabia? Ah, não, porque eu estou tomando uma coisa que me falaram, que é muito importante também. Alguém tomar uma coisa que outra pessoa está tomando e dizer que deu certo. Pois é, a gente escuta isso diuturnamente. É impressionante. Eu quero porque minha vizinha tá tomando e aí foi ótimo para ela, vai ser bom para mim. Uma coisa, saiu numa das pesquisas, que é rapidinho que eu pergunto, quando eu tenho uma pesquisa informal que eu falo, quando eu consulto as pessoas, eu pergunto assim, a pessoa que toma suplementação. Aí chega já com suplemento e diz, olha, eu tomo isso. E eu pergunto, quem foi que prescreveu? Ah, foi meu personal. Ah, foi um amigo. Ah, foi o médico. Aí não sei o que, foi meu padrinho. Aí foi meu pai. Engraçado que o nutricionista, eu acho que não entra nem na lista, que é um dos profissionais mais aptos a fazer a suplementação. E aí é impressionante como as pessoas hoje em dia, elas têm um mau hábito de tomar suplementação que às vezes não é prescrita, não é verificada por um farmacêutico, por um nutricionista, e é muito arriscado. E dentro disso, nós somos parceiros, né? Porque o farmacêutico ele é imprescindível também na orientação. Por exemplo, você prescreveu fibras para o seu paciente para melhorar o trânsito intestinal. Aí, de repente, seu paciente toma as fibras, mas não bebe água. O efeito é completamente Ou contrário. toma fibra junto com ômega. Ou toma fibra. Minha coisa. Exatamente. Uma parceria maravilhosa. Por exemplo, eu vou contar um aspecto, uma coisa muito peculiar, muito próxima a mim. O meu marido, ele tava com umas taxas de colesterol aumentadas. Aí eu falei assim, no padrão alimentar dele, ele falou, eu não gosto muito disso. Não sei o que, vamos fazer suplementação de fibra, bora lá. E aí eu fiz a suplementação, aí ele corre, não sei o que, tem a parte da suplementação para corrida e tudo. O que eu busco quando falta? Na cápsula. E aí, qual é o papel do nutricionista? Eu vou lá, verifico deficiência, o que eu quero atingir, eu faço cálculo, faço tudo. Ah, pronto, cheguei no meu cálculo, eu quero essa dose aqui, peso, idade, tipo, estilo de vida, considero tudo. Aí eu chego num patamar, beleza. Mas aí eu quero botar pra ele, que eu quero diminuir o colesterol, que é a fibra, posso botar outra coisa mais que ele tem deficiência. Poxa, ele não come muito antioxidante, então eu já posso... Aí eu quero botar tudo junto. Aí qual é a função de nutricionista que é responsável? Eu ligo para um farmacêutico e digo assim, Ana Karina, Pode? eu tenho isso bem aqui, eu quero botar tudo numa cápsula. Posso fazer? Posso. Aí ela disse, não, isso aqui você tem que separar, isso aqui não vai dar Absorção certo. diferente, Absorção, metabolismo. cá. Aí a gente vai pensar, Karina, eu tenho um paciente, ele é um homem, ou ele é idoso, é uma criança. E aí eu, junto com o farmacêutico,
nós vamos chegar na melhor suplementação. Com certeza. Melhor via, E né? uma coisa assim, que a gente aprende muito com o nutricionista. Sim. Eu aprendi muito com você. Eu aprendo E eu sempre também, que a vice-versa. gente tem a oportunidade de trocar informação, porque você me passa coisas que não é do meu métier, e quando você complementa aquilo, que você me dá aquela informação, eu consigo fazer melhor, né, o que eu faço. Então eu acho que essa parceria perfeita. Pois é, uma coisa que o pessoal fala assim, mas hoje em dia a suplementação da proteína, tem muito whey. Às vezes a gente consegue fazer do whey e a gente pode, hoje em dia está muito em voga o pessoal falar suplementação de aminoácidos. A gente pode fazer também uma suplementação de aminoácidos manipulada. Quando a pessoa, às vezes, o tempo, eu não tenho tempo de... Então, hoje em dia, é o que a gente verifica muito e sempre fala. Suplementação é personalização. Até porque é uma coisa bem prática de se fazer, que senão vai levar aquele potão de whey para o lugar, né? Então a gente tem a possibilidade de fazer de sachê. fracionar, De né? fracionar, De fazer você do sachê, levar a você coloca na dose. bolsa, leva para academia. Exatamente, e com É sabor. muito- E às vezes você Aninha. vai... Pode ser sabor? Pode não ter sabor? Sim, Pode sim. ser igual... Aí criança... Eu não gosto do sabor. Pois Aninha, é. tu sabia que eu aprendi muito sobre o whey com ela? Foi. Foi ela que me ensinou, entendeu? Mulher Eu tem que tive, eu tomar. tive essa oportunidade Eu de tenho que aprender, tomar. né? Porque Porque ela cuida da minha sogra, né? Ah. A doutora Virgínia. E aí ela fez, né, uma prescrição Sim. para ela maravilhosa. E isso, meu Deus, foi assim um Deu um diferencial. Foi um porque as pessoas diferencial. falam assim, mas idoso pode tomar whey? Deve. Deve tomar Olha whey. só. Porque o idoso, ele tem que ter Tem a perda um muscular, pool né? de Sarcopenia. proteína para não chegar na sarcopenia. Então eu tenho que prevenir, ou então eu tenho que tirar esse idoso da sarcopenia. Mulher, 40 anos, a gente vai entrando num declínio que a gente perde massa muscular. Sim. E eu tenho que ter. Então as pessoas, por exemplo, eu vou entrar na academia também. Mulher entrando em academia. Uma coisa que deveria ser regra. Mulher, 40 mais, entrando na academia. Esse trio, antes de fazer esse Perfeito, combo, né? tem que ir na nutricionista. Exato, É o combo que eu falo. Maravilha. Vai na academia. Por quê? Maravilha. Porque eu vou emagrecer, se eu quiser emagrecer. Agora, veja bem, eu não vou emagrecer massa gorda. Eu não vou dizer que eu vou perder só gordura Não, você e perde não vou perder tudo. massa muscular. Você vai perder junto, não na mesma proporção. Mas você vai perder. O que a gente não quer? Eu quero que você, quando você vai perder e tem a tendência de ter uma proporção que você perde gordura e massa magra, eu tenho que aumentar a proteína. Sim. Porque eu tenho que segurar essa massa magra. Então aí tem que ser feita uma suplementação para não ter esse déficit de proteína na alimentação. Certo. E agora chegou o nosso momento Farma Galeno. A gente vai compartilhar soluções, né? Soluções excelentes para melhorar a sua saúde e a qualidade de vida. Olá, queridos ouvintes do Podgal, me chamo Rodrigo, sou farmacêutico aqui na Farmácia Galeno e dentro desse assunto tão importante que foi abordado, né, que é a alimentação saudável e manipulação inteligente, gostaria de destacar alguns produtos manipulados que fazem toda a diferença, como é o caso da vitamina D3 personalizada, né? É uma vitamina D3 para quem tem carência de vitamina D, né, e quem busca melhorar a sua imunidade e saúde óssea. Temos também o magnésio de malato, né? É um magnésio que vai estar lhe dando energia, né? Além de melhorar suas funções musculares e controle da ansiedade. E temos também as nossas fibras solúveis, né? É uma opção, né, para quem está incrementando sua dieta, né, para ajudar na saciedade. E por último, mas não menos importante, temos o nosso complexo B, fórmula manipulada com complexo B, para quem tem carência de vitaminas, né, e busca melhorar a energia e o metabolismo. Tudo isso manipulado com carinho, né, segurança e qualidade pela nossa equipe da Farmácia Galeno. É com você, doutora Ana Paula. Muito obrigada ao farmacêutico Rodrigo, que trouxe para nós tantas informações importantes, e a gente agradece. Só lembrando que nós temos 3 unidades, né, da Farmácia Galeno, uma localizada na Rua São Pedro,
uma localizada na Rua São Pedro, pertinho do Ambulatório Azul, do HGV, bem central. Temos uma na Rua Lisandro Nogueira e uma no Shopping Riverside. E não esqueçam que a gente responde pelo nosso, que vocês estão vendo aí embaixo, não é? O nosso o Instagram. A gente atende pelo WhatsApp, respondemos rapidinho. Doutora Naira, a gente quer agradecer a sua gentil contribuição e é uma contribuição muito pertinente, né? Trouxe informações bastante relevantes para nós, compartilhou com nossos clientes, né? Com todo mundo em geral. E lembrar que nosso Podgal vai acontecer todos os meses, uma vez ao mês. A gente vai colocar nas redes sociais, sempre com assuntos bem interessantes que agreguem valor ao todo o trabalho de qualidade que a gente faz. Nos siga nas redes sociais, a gente conta com isso. Doutora, muito obrigada, foi um prazer enorme, é sempre um prazer enorme. Olha, eu que agradeço, conheço Karina, né? Conheço a casa. Primeiro, parabenizar a Farmácia Galeno por estar 40 décadas, né, trazendo... 40 anos, desculpa, né? 40 anos trazendo... 4 décadas levando suplementação de qualidade para a população, né? É uma robustez que é inquestionável. É um prazer também levar informação, né, de qualidade ao seu público e desejar que essa informação e as informações que vocês levem sejam disseminadas, né? Porque conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Verdade, Muito obrigada. Muito bom.